Tudo bom? Sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com Cristãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomofobia, né? A obsessão por celular. E a gente vê que isso domina as pessoas no mundo inteiro e isso é irreversível. A tecnologia que veio e só vai avançar. Sabe lá Deus onde é que isso vai parar. Na verdade, o que me atentou falar um pouco sobre isso, porque isso tem pessoas falando sobre essa situação em várias plataformas, de várias maneiras, de várias formas, né? Orientando, criticando, elogiando, enfim. Isso veio, ficou e acabou. É a modernidade, é uma coisa que a tecnologia inventou e isso não vai voltar mais. Daqui pra frente só vai avançar e daqui a pouco nem celular mais vamos usar, vai ter um outro troço aí no lugar do celular e só vai avançando. E só quando Jesus voltar. Mas então, eu fiquei assim preocupado da seguinte maneira. Nós sabemos que as plataformas sociais têm coisas excelentes que você aprende muito se você for um cara curioso, se você for um cara interessado em aprender, mas tem inúmeras formas de você acrescentar conteúdos na sua vida, tanto espiritual, sabe, intelectual, sabe, conhecimento secular, conhecimento espiritual é maravilhoso. Tem pessoas que te ensinam, tem pessoas que te orientam, sabe, é fantástico. Porém, tem o outro lado ruim, que tem muita porcaria. E o problema é que o homem, ele se amarra, ele se apega a isso, aos lixos. As coisas boas ele deixa de lado, mas ele se atém só às porcarias. Esse é que é o problema. Então, mas como eu estava dizendo, o que me atentou é que ontem eu estava vendo um grupo de pessoas religiosas. Essas pessoas não frequentam a igreja, quando vão uma vez a cada 15 dias, acho que só na Santa Ceia, para tomar a Santa Ceia. E nesse grupo deles, da igreja deles, eu vi uma coisa interessante. Uma criança, acho que 8 anos de idade, ela passou mal, teve um problema estomacal. E a mãe, ela apavorada, pediu orações no grupo. Até aí normal, né? Pediu orações no grupo. Um grupo, sei lá, de 50, 100 pessoas, não sei. E ela estava indo ao médico e pediu oração. Aí todo mundo se manifestou, nós estamos orando, a igreja está orando, a igreja, nós estamos orando. Então como se esse grupo de pessoas, essa plataforma aqui, esse grupo fechado fosse a igreja. Já não é aquela igreja física onde iriam, mas esse grupo é a igreja. Eles formaram a igreja. Aí um monte de irmãzinha abençoada lá, tá, vamos orar. Aí a criança foi para o hospital, depois veio o retorno, né, do diagnóstico que foi feito pelos médicos. Foi uma intoxicação, né, estomacal, e passaram uns remédios e tal, e ela agradeceu as orações. Mas o que mais interessante é que uma das irmãs que se dispôs a orar, ela fez uma oração, só que não é aquela oração áudio, sabe, você estivesse orando realmente, ó Deus, né, nosso Pai, né, e e no áudio, por exemplo, você mandar para a pessoa, né, como um conforto e que realmente você está atento pela situação da irmã. Não, ela escreveu oração. Você acredita nisso? Textual. Ela escreveu oração. Então a gente percebe os absurdos, né, que acontecem, além de fazerem esses grupos, essa formação de pessoas, fazer uma denominação ali, né, que o grupo tem um nome. É uma denominação virtual. Eles fazem uma igreja virtual. Ele vai na igreja física lá, se tem um pastor, uma vez ou outra. Ele comparece lá. Ou seja, perde toda a ligação com o pastor da igreja, com os irmãos fisicamente. Fica virtual. Duas igrejas. Uma que ele vai lá física de vez em quando, que não ajuda a limpar, que ele não está nem aí lá. A igreja está caindo aos pedaços às vezes, se for igreja pobre. Ele não está nem aí. E a outra igreja virtual. É a mesma igreja. Só que ele frequenta mais a virtual ali, porque ali você pode fazer os buchichos, não tem ninguém para te cobrar, ali não tem pastor. E ele vai lá naquela igreja física lá, uma vez por mês, e olha lá. Então esse é um problema sério que está ocorrendo. Isso eu estou falando de cristãos, que não se atentam, sabe? E é outra, eles pegam aqui, um corrige o outro, um orienta o outro, um, sabe, dá discernimento pro outro, ou exorta o outro.
nesse grupo de pessoas, e está cheio desses grupos. Inúmeros, milhares de cristãos fazem parte de algum grupo, e é tratado dessa forma, uma fofoquinha também espiritual que sai por ali. E é esse que é um dos problemas, e é aí que eu me atentei para o perigo da mídia, né? Nesse sentido, para os cristãos que fazem mau uso, sabe, dessas plataformas. Mas aí é um problema, né, da pessoa que não tem instrução, aí já não tem mais um pastor para guiá-lo, para ensiná-lo, para orientá-lo, para corrigi-lo. Ele mesmo é pastor de si mesmo e daqueles que ali estão no grupo. Então isso me chamou a atenção, algo que eu acho não, é perigosíssimo se você faz parte de um grupo desse. Toma cuidado, não é proibido você participar do grupo, mas fica atento quando você perceber que aquilo está se tornando uma igreja virtual e vocês mesmos estão se orientando entre si, sabe? Não tem mais Espírito Santo, não tem mais Jesus Cristo. Fala, cita uns versículos lá, fala alguma coisa. E aquilo para vocês é o alimento, é o suficiente, não precisa mais ir para a igreja física. E com essa pandemia que ocorreu aí no mundo, muitos não voltaram mais para suas igrejas físicas, ficaram realmente na igreja virtual. E infelizmente tem alguns pastores que não se atentaram ainda, continuam fazendo culto ao vivo na internet. Ou seja, ele está incentivando para que esses membros realmente não voltem mais para os cultos, fica só na internet, o que para ele está suficiente. Então eu acho que esses pastores deveriam tentar não fazer mais culto ao vivo. Tá, faz um reprise, mas se fazer culto ao vivo, você mesmo está dizendo para as pessoas, não vá à igreja. É isso que está sendo dito. Tá bom? E a gente vai passar aí mais alguns conteúdos e vamos fazer uns comentários em cima, tá bom? Até daqui a pouco. Não vai embora. Irmão, tu conhece um crente que não lê a Bíblia? Tu conhece? Nós fizemos uma música que... Bom, muito temos refletido, né, sobre os comportamentos cristãos e nas redes sociais, levando em conta, né, as inúmeras mudanças ocorridas no mundo desde que experimentamos uma nova forma de comunicação, que é o caso da internet, nessas plataformas de mídias, né, e por meio dos dispositivos, né, que são celulares, computadores, enfim. Essa pergunta, né, ela ecoa na mente da liderança cristã, eu creio, né? Será que a igreja deve orientar as pessoas em como fazer o uso das redes sociais, ou se deve ser uma decisão pessoal de cada um? É difícil, porque aí você está se intrometendo na vida particular da pessoa, né? Se ela deve adquirir bens ou não, é complicado. Mas no que tange a vida espiritual, eu acho que sim, o pastor, eu não sou pastor, certo? Vou deixar bem claro, mas eu acho que o pastor deve sim fazer orientações, porque o mau uso dessas plataformas e o mau uso de conteúdos traz malefício sim para a vida do cristão, pode perder até a salvação. Bom, tendo em vista os inúmeros casos, né, de exposições negativas e a falta de controle do tempo, né, gasto em aplicativos sociais, a igreja deveria agir como uma prestadora, né, de serviço à sociedade, né, promovendo o uso consciente das mídias, para ver se neutraliza possíveis danos, né, na vida das pessoas, que muitas vezes são irreparáveis, e é verdade, irreparáveis. Há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário e as redes sociais, e que pode gerar muitos estragos se não for levado a sério, né? É o fascínio por telas, né? As pessoas ficam viciadas realmente, né? E a gente observa em todo lugar, no ônibus, nas praças, nas ruas, né? Tem alguém de cabeça inclinada, né? E seus dedinhos ali deslizando na tela do seu celular, né? Aficionados por algo mais, e busca mais, e busca mais. E hoje tem essas séries, né? Que aquilo vicia a pessoa, deixa a pessoa realmente louca, sabe, aquele desejo de assistir mais e mais e mais e mais. Já vi gente até dizendo que leu quando Paulo caiu do cavalo, isso não é real. Outro diz que Jesus Cristo tocava um esquife
trocando um velório por um musical. Gente que não lê a Bíblia adora quem não deve, e fala que Baal tomou uma lição. Quando uma jumenta conversou com ele, e que Jezabel adorou Balaão. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: Senhor, convence o povo a ler tua palavra. Aleluia. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo. Todo mundo na palminha da mão, vai. Mas gente que não lê a Bíblia sabe até o dia em qual Jesus Cristo poderá voltar. Sem falar nos que pensava que em até 2000 o mundo todo iria se acabar. E juraram certa vez, subiu para agora em uma ascensão. A minha Bíblia não tem isso, mas se a sua tem. O único problema é que os olhos do homem nunca se satisfazem, né? Isso está em Provérbios 27:20. E o que acontece? Isso é um pecado, porque a palavra de Deus fala, nos ensina, né, nos 3 mandamentos, ou nos 10 mandamentos que Jesus resumiu, fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e isso está se tornando um pecado. Se você desvia a atenção para uma outra coisa, para um outro conteúdo, para um outro objeto, é adoração de imagem, você está pecando contra Deus, e isso é verdadeiro, é real. Que nem eu estou aqui na plataforma como provedor de conteúdo aqui no YouTube, mas para orientação, você entendeu? Para um despertamento da pessoa. Se aquele que vem a ler, sei lá, entender e compreender o que é verdadeiro, o que é correto, o que é certo, ele se corrige, né? Porque ele está deixando de adorar o Senhor. Ele está perdendo sua salvação. Então isso é um dos riscos, né, que o crente corre se ele não se atentar. Aí entra na tal da nomofobia, que é a doença mental acarretada pela dependência do celular. Sem falar de outras consequências, né, que afetam relacionamentos, trabalhos, tudo. Por exemplo, eu faço esses provedores de conteúdo no YouTube, me toma muito tempo, e eu sou casado, tenho minha esposa. Ela fica lá, tadinha, sozinha, eu não acho legal isso. Mas eu sempre estou conversando com ela, e ela entende e tal. Mas tem esposas, tem maridos que não entendem isso. Então é algo muito perigoso. Olá, minha família do WhatsApp, Facebook e Twitter. Olá, não sei o que seria de mim sem vocês em minha vida. Não sei as piadas que existem no Facebook e os vídeos que são mandados no WhatsApp e as curtidas e as seguidas do Twitter. Vocês são minha família. As piadas e as memes no Facebook e os vídeos que são enviados no WhatsApp, as curtidas e as seguidas no Twitter. Vocês são minha família. Vocês são minha família. Então, será que sobra tempo, né, para Deus, para essas pessoas aí que têm a vida espiritual, que fica tirando fotos disso, daquilo, das viagens, dos passeios, de si mesmo, é uma adoração de si mesmo, e posta, sabe, suas intimidades na rede social? Tá cheio de cristão assim. Então, será que sobra tempo para Deus nessa agenda aí tão comprometida com as redes sociais? Então, tem um cidadão chamado Tony Hake, ele escreveu, né, em um livro, A Guerra dos Espetáculos de 2020. Então ele aponta que esses momentos de intimidade com Deus estão sendo roubados pela mídia. É o que eu acabei de dizer.
da mídia digital que ocupa a falta de oração, né? Certamente não é das mídias, mas do coração das pessoas. Isso é pecado. Aí diz assim: nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou mais pronto a conferir ou alimentar minhas redes sociais mais do que estou disposto a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante da minha vida. Tony Reid. Você está vendo como é o perigo disso? Adoece. É por isso que eu posto essa E tem que ir para o hospital. O perigo. Não interessa a doença do Tchatino, o celular vai igual. Chegando no pronto-socorro, o cuera já recai e em vez de pedir remédio, pede a senha do Wi-Fi. E se a doença não tem cura, ele posta no outdoor a hashtag partindo dessa para uma melhor. E o pior não é isso. Eu vou contar o entreveiro que eles não largam esse celular nem na hora de ir no banheiro. O papel ingênuo na canhota e o celular na outra mão. Um vai fazendo a limpeza e a outra esperando a ligação. Mas entre uma mensagem e outra... Vem o ponto mais crítico, no meu entendimento, né, desse cenário todo, que merece atenção. É o esfriamento espiritual, né, que abre uma lacuna enorme para as diversas obras da carne. Que está em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Então é por isso que temos visto tantos cristãos sendo sucumbidos, né, e ministérios desmoronando e fechando as portas. Tem casos, por exemplo, um pastor africano que cometeu suicídio após ter enviado fotos, né, íntimas para amante no grupo do WhatsApp da igreja. Lógico, por engano, né? E uma cantora gospel que teve um áudio vazado nas redes sociais por seu namorado, revelando uma dependência do uso de drogas. A filha da pastora famosa que se declarou gay, que se nós conhecemos, não vou citar o nome aqui, uma cantora muito conhecida, publicamente, né? O líder de uma igreja pentecostal tendo a sua intimidade exposta, né, como uma garota de programa. Aí esses são alguns dentre tantos outros casos que temos assistido, né, no camarote, e não assistimos como colaboramos, né, com a proliferação da triste mensagem, até alcançar o tal dos tópicos, né, mais comentados na internet. Seria uma nova forma de julgamento, né, conforme escrito em Mateus 7:1. Não julgueis para não ser julgados. Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu estou falando para você, eles estão transformando as plataformas, a mídia, como uma igreja virtual. Então, como julgamos? Julgamos quando compartilhamos a mensagem revelando a queda do irmão. Julgamos quando lotamos o campo de comentários das redes sociais, né, manifestando nossa repulsa pelo pecado alheio. Julgamos quando condenamos as pessoas por seus atos. Amém? Que Deus abençoe. Espero que esse conteúdo aqui postado aqui na internet, no YouTube, te ajude, te esclareça, abra sua mente e tome muito cuidado, que as redes sociais